Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus na aula de número 43, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus, sabendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem introdutória que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 e 2, que diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Percebemos nesse texto que nós devemos investir o nosso tempo em quem quer saber de Deus. A palavra diz em outro texto: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Então, os pacificadores são aqueles que, quando nós falamos com eles, eles não são agressivos, eles não estão armados, eles não estão predispostos a discutir, a contender. Então, se você vai ministrar a palavra de Deus para alguém e essa pessoa já vem armada, já vem com a predisposição de discutir, de contender, a melhor coisa que você faz é se calar, porque qualquer argumento que você utilizar, você não vai conseguir, porque essa pessoa já está bloqueada. Então, vamos procurar aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão buscando, aqueles que procuram a Deus. Com essas pessoas, sim, nós devemos investir o nosso tempo. Então, fortificados na graça do Senhor Jesus Cristo, e o que nós recebemos da palavra de Deus, do que nós recebemos dos apóstolos de Cristo, aí sim nós devemos transmitir a homens fiéis e também idôneos, aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que realmente têm os seus ouvidos disponíveis para ouvir a respeito de Deus. Estamos ministrando no tema Introdução à Libertação e Cura Interior, em que estamos falando dentro de uma abordagem qual a providência de Deus para salvar o homem. E aqui nós tomamos o versículo áureo, o versículo de ouro, o eixo da Bíblia, que é João 3,16, que nos revela: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebemos que nesse versículo contém duas promessas: não perecer e ter a vida eterna. E falando sobre o grande amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ninguém pode amar mais do que Deus. Somente podemos amar através do amor de Deus. Pois a palavra nos revela em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, verdadeiramente, só conseguimos amar através do amor de Deus que é derramado no coração daqueles que creem. Então, quando você ama, o amor se transforma em atitude. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí a pergunta é: quem é Deus? Nós percebemos já nesse texto de 1 João capítulo 4, versículo 8, que está respondendo: Deus é amor. Aliás, a Bíblia nos apresenta 3 definições de Deus.
Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito. As outras são qualificações. Então, qualificações de um Deus grande, qualificações de um Deus todo-poderoso, né? Ele é o todo-poderoso, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é justo. Tudo isso são qualidades. Ele é santo. Aliás, é a qualidade que ele mais preza em si mesmo. É a sua santidade. Mas falando em definição, quem é Deus? Você naturalmente já ouviu falar muito sobre Deus, né? Quem foi que não ouviu falar sobre Deus? E os religiosos falam sobre Deus, todas as pessoas falam sobre Deus. Então o princípio básico é sabermos quem é Deus. E a Bíblia Sagrada, né, como tem resposta para todas as coisas, também nos responde acerca dessa questão. Deus é Espírito. Nós temos essa revelação no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que está escrito: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é luz. Está definido em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E também Deus é amor, como já vimos aí na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, e também no versículo 16. Está escrito no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no versículo 16 de 1 João 4, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. As outras, portanto, são qualificações, atributos de Deus, como já dissemos. Agora o que nós encontramos são 10 provas de amor de Deus. Ou melhor, eu quero aqui fazer uma meditação com os irmãos sobre essas 10 provas. Primeiro, Deus prova o seu amor eterno. Ou seja, Deus me amou antes que houvesse mundo. Deus me ama mais do que os meus pais, mais do que os meus avós, mais do que os meus familiares, que aliás só começaram a me amar a partir do meu nascimento. Então, Deus tem um amor eterno. Primeira prova de amor. Uma outra prova do amor de Deus, se nós podemos enumerar e dizer que seria uma segunda prova, é o amor de conservação. Veja que, neste momento, Deus mantém as águas brotando no topo dos montes, regando e fertilizando a terra, dando crescimento às árvores, às plantas, às hortaliças, trazendo diariamente o alimento até a minha mesa, controlando o sistema solar, as estrelas, as estações no planeta, controlando o trabalho de todas as minhas células, os meus tecidos, os meus órgãos, os meus membros, em perfeita sintonia e integridade, me protegendo, me livrando e me conduzindo em vitória e em conquista. Este é o amor de conservação. Deus conserva a minha vida. Deus conserva a vida no planeta. Isso expressando o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Podemos enumerar também como a terceira prova do amor de Deus, o amor humano, ou seja, eu não sou pedra, eu não sou árvore, eu não sou animal. Tudo isso são criaturas que Deus fez para estar a meu serviço. Então Deus prova o amor humano, o amor para com a minha vida como ser humano, como imagem e semelhança dele. Uma quarta prova do amor de Deus é o amor dispensacional, ou seja, eu nasci nesse tempo, eu nasci na dispensação desse tempo, desta era. Eu poderia ter nascido no tempo do dilúvio e assim ter perecido com todos os outros homens da sua época. Eu poderia ter sido um dos moradores de Sodoma e Gomorra, por exemplo, e ter sido destruído pelo fogo.
ou então ter nascido na época da Inquisição e ter sido executado, ter sido queimado, mas Deus tem um amor dispensacional com as nossas vidas e isso nós precisamos levar em consideração. Uma quinta prova do amor de Deus é o amor ambiental. Veja, eu vivo em um planeta bonito, maravilhoso, criado especialmente para mim, com 4 estações no ano e climatizado.